Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Doutor Responde. Nessa semana falaremos um pouco sobre uma doença que atinge muitas pessoas no mundo inteiro, a asma. A asma é uma doença crônica que atinge os pulmões, provocando inflamação dos brônquios, que são os tubos que levam o ar até os pulmões. Pessoal, nosso sistema respiratório é constituído de alguns componentes. Temos o ar, que ele tem acesso ali à traqueia pelas vias respiratórias superiores. A traqueia faz a condução desse ar até os brônquios e chega até os pulmões através dos bronquíolos, havendo trocas gasosas entre gás carbônico e oxigênio nos alvéolos pulmonares. Através de substâncias irritantes, ou então da variação em temperatura do ar, o ar quente, o ar frio, pode haver irritação na árvore brônquica e assim o paciente pode desenvolver alguns sintomas típicos da asma, como chiado, tosse e falta de ar. Toda asma é uma bronquite, mas nem toda bronquite é asma. O que eu quero dizer com isso? O paciente que é asmático, quando ele tem irritação na árvore brônquica causada por fatores como mudança de temperatura no ar, ou então poeira, ou então qualquer tipo de substância que causa essa irritação, esse paciente pode ter falta de ar, pode ter chiado no peito, pode ter tosse. Isso de forma consecutiva, sempre pode ter isso. Na bronquite, há uma mudança em relação a isso, simplesmente na continuidade desses sintomas. Aí, exemplo, o paciente está vindo da zona rural e está aspirando aquela poeira numa estrada de terra. Esse paciente pode desenvolver sintomas como tosse, falta de ar ou até mesmo chiado no peito. Então esse paciente, não é que ele sai daquele ambiente e volta à normalidade. O paciente asmático não, ele tem isso de forma persistente. Sendo que uma das principais formas de diferenciação entre asma e bronquite é o teste de broncoprovocação, onde o paciente aspira uma substância química, uma substância irritante, que pode fazer com que haja uma distinção entre asma e bronquite. A asma é uma doença que não tem cura e tem fator hereditário associado. As crises acometem principalmente as crianças na fase pré-escolar e escolar. Na fase de adolescência tem uma regressão e cerca de 10% dessa população asmática tem essas crises novamente na fase adulta. Por isso é muito comum as pessoas acharem que estão curadas. Na verdade é apenas uma regressão dessa doença na adolescência e muitas vezes voltando às crises na fase adulta, porque justamente a asma é uma doença crônica, ela não tem cura. Isso é muito individual, varia de organismo para organismo. Algumas pessoas, apenas pelo contato com poeira doméstica, desenvolvem as crises. Outras têm contato com alguns odores, alguns cheiros diferentes, algumas substâncias diferentes e tem outras crises. Outras, apenas pela mudança de temperatura no ar, entre o ar quente e o ar seco, acabam desenvolvendo crises. Então varia muito. Geralmente a temperatura corporal é cerca de 37 graus Celsius. O ar, quando é respirado pelas narinas, ele passa de forma natural, com a temperatura adequada e não causa irritação nos pulmões. No frio, o paciente asmático acaba respirando muito pela boca e o ar chega dos pulmões com a temperatura inadequada. Isso causa uma irritação nos pulmões. O ar-condicionado funciona com o mesmo mecanismo do frio. O que ele faz? Ele retira a umidade do ar e torna o ar seco. Esse ar seco acaba causando irritação nos pulmões. Além de que o acúmulo de poeira internamente ou então de fungos pode desencadear mais crises de asma. O paciente asmático pode praticar qualquer atividade física, contanto que ele se identifique com ela, mas é preciso ter alguns cuidados. Pacientes que têm crise com frequência, é preciso tomar medicação com antecedência, para que essas crises não possam desenvolver no decorrer do exercício. Porém, o exercício mais indicado é a natação, porque o paciente, no ato da atividade, ele acaba inspirando mais do que expirando, e assim beneficia os pulmões. No entanto, ele deve evitar piscinas que tenham cloro, porque o cloro causa bastante irritação nos pulmões. Essa é uma reclamação muito comum entre os pacientes, mas se você fizer o tratamento adequado, você pode conviver normalmente com esses odores. Existem alguns gatilhos que podem provocar crise asmática. Exemplo, poeira doméstica, carpetes, ursinhos de pelúcia, qualquer objeto que pode acumular poeira pode desencadear uma crise asmática, assim como mudança brusca de temperatura. Então é possível que se evite isso para que não haja essas crises. Mas existem medicamentos que tratam muito bem a doença. Então o paciente pode conviver de forma satisfatória com esses objetos. Porém, se isso não for o suficiente, é necessário de fato retirar tudo aquilo que pode prejudicar um asmático. Um alerta: o aspirador de pó, que muitas vezes é visto como aliado, na verdade pode ser um vilão. Por quê? Porque ele acaba aspirando a poeira grossa e deixa a poeira fina, e pode ser muito prejudicial a um paciente asmático e assim desencadear uma crise. Alguns pacientes asmáticos acham que por usar máscara, eles evitam as crises, porém isso é um erro. Por quê?
porque a máscara, ela de fato, ela não tem a capacidade de filtrar as partículas finas e nem grossas. Então acaba que o paciente ele tem essas crises, mesmo usando essas máscaras. O ideal é usar aquelas máscaras em estilo de prevenção de gás tóxico, porém isso é inacessível para as pessoas comuns. Travesseiros de pena e roupas de lã, apesar de serem confortáveis, pode causar um grande prejuízo aos pacientes asmáticos, porque eles podem acumular sujeiras, podem acumular poeira, fungos e assim desencadear uma crise. O ideal é que o paciente opte por um vestuário sintético, onde haja menos proliferação desses gatilhos. O que acontece é o seguinte, geralmente o tratamento é feito com bombinhas que são broncodilatadores. A asma é dividida em fase imediata e a fase tardia. Nessas fases, o broncodilatador ele resolve muito bem a crise de um paciente. Então o paciente geralmente desenvolve isso até 4 horas. Então está com uma crise, ele vai no pronto-socorro, ele é atendido, é medicado, ele é liberado bem melhor. Porém, ele pode ter contato de novo a outras substâncias que causam a asma e assim adquirir uma nova crise. Então ele fica usando essa bombinha de forma recorrente e acaba perdendo o efeito. Então esse paciente chega muitas vezes grave no pronto-socorro novamente, porque o ideal seria fazer o tratamento da fase tardia com corticoide. Porém, como ele não sabe disso, ele acaba usando de forma frequente essas bombinhas. Essa mistura não combina de jeito nenhum, porque o cigarro é muito nocivo aos pulmões, ele causa cicatrizes, causa inflamações com frequência e acaba que esse paciente acima dos 45 anos ou acima dos 50 anos, ele desenvolve várias inflamações nesses pulmões. Então, se o paciente quiser viver um pouco mais, é necessário que ele não fume de jeito nenhum. Vocês gostaram desse vídeo? Então curtam, comentem e compartilhem. E nos sigam nas nossas redes sociais que está passando aqui no vídeo. Bora cuidar e resolver.